Obrigado, graça e paz. Boa noite. Você pode sentar. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui. É um privilégio de Deus poder fazer parte deste momento. Sou muito grato a todas as oportunidades que Deus tem me concedido. E eu tenho absoluta certeza de que hoje eu não deveria estar em nenhum outro lugar neste horário que não fosse esse, vivendo com vocês esses momentos. Eu quero agradecer ao Tiago pela oportunidade que me concede e agradecer a Deus, e sei que vocês que frequentam aqui têm ouvido coisas preciosíssimas e palavras de muita sabedoria, de muita instrução, e o que eu quero hoje é contribuir um pouquinho também com tudo isso. Eu quero usar um texto, Gênesis, no capítulo 1, e eu vou explicar a vocês por quê. Vamos supor que você tem um filho e planeja que esse filho se dê bem. Você quer que ele vença, você quer que ele rompa, e você então vai deixar a ele instruções num livro, na Bíblia Sagrada. São 66, vamos dizer, volumes entre cartas, livros, epístolas. Mas você há de convir comigo que é muito conteúdo para o seu filho ler. Pode correr o risco de que ele não se interesse tanto assim por essa escritura. Ele vai precisar de toda ela. Mas se você fosse Deus, em que capítulo você colocaria algumas instruções cujas quais você considera fundamentais? Em que livro dessa enciclopédia? Provavelmente no primeiro livro. Para que você tivesse certeza que ele não desanimasse, provavelmente no primeiro capítulo, que aí fica fácil. Se o menino ler pelo menos o primeiro capítulo, você já teria mais ou menos a garantia de que nele ele encontraria os requisitos. E eu não estou menosprezando o restante do conteúdo bíblico, até porque a Bíblia é algo fenomenal, mas eu quero fazer algumas reflexões com vocês sobre Gênesis capítulo 1. É só isso que nós vamos olhar hoje, tá certo? Mas é importante nós entendermos algo. Inteligência é a capacidade que o indivíduo tem de aprender. Numa pesquisa feita em 2001 por uma universidade americana, o Brasil, entre 65 nações, a pesquisa tinha a ver com coeficiente de inteligência. O Brasil ocupou o 59º lugar. Ou seja, de 65 países, nós ficamos em 59. O que indica que boa parte das coisas que a gente fala com as pessoas, elas sequer são capazes de entender. Esse dia eu fui pesquisar isso, falei, eu vou postar algo na internet só para eu dar uma olhadinha se isso procede. E aí eu coloquei lá, se você frequenta um ambiente onde algumas pessoas são desagradáveis, e às vezes, certo? Você brinca chamando esse comportamento de palhaçada e dizendo, não gosto de conviver com fulano porque ele é um palhaço. Antes de reclamar do outro, pergunte, por que é que você continua indo ao circo? E postei. Aí uma moça respondeu, ué, eu não sabia que ir ao circo era pecado. Aí eu descobri que a pesquisa estava valendo.
Então a capacidade de aprendizado é algo importantíssimo. Então inteligência é a capacidade que você tem de aprender. Cultura é a quantidade de dados que você tem armazenado. Quanto mais informação você tem, mais culto você é considerado. Mas o que é sabedoria de fato? Segundo a Bíblia. O que é que a rainha de Candace, uma rainha que vai visitar o sábio Salomão, observa? Ela não está impressionada com riqueza, porque riqueza por riqueza, ela também é rica. Então o que ela vai avaliar não é o conteúdo, não são os bens do Salomão. O que encanta esta mulher, esta rainha, que alguns dizem até que se tornou uma esposa futura de Salomão. Você já parou para olhar esse texto? O que encanta a mulher é a qualidade de vida de Salomão. E não apenas dele, a qualidade que o rodeia. Ela chega e começa a observar a qualidade de vida de seus criados, como eles se comportam, a fragilidade da segurança da cozinha do Salomão. Essa é uma das coisas que mais encanta essa mulher. Não há soldados para supervisionar a comida. Ao contrário do rei da Pérsia, por exemplo, que precisava de alguém para provar sua comida, e tantos outros reis, me parece que isso não tem muito a ver com a vida do Salomão. Não há muita preocupação com a segurança dele pela porta de onde grande parte dos monarcas foram à morte. O envenenamento. Ninguém quer ver Salomão morto. A qualidade de vida que está ao redor dele, a maneira com que seus criados se vestem, como eles se portam, como eles atendem, não tem a ver com serem escravos, serem servos. Eles estão satisfeitos onde estão. A estrutura que o rodeia fez com que aquela rainha, que não se impressionaria à toa, dissesse: você é muito maior do que tudo que me disseram a seu respeito. Olhar para o que eu estou vendo e para a maneira que você resolveu viver, porque sabedoria, ao contrário de inteligência e cultura, tem a ver com qualidade de vida. E não apenas a sua, mas daquela estrutura periférica que está ao seu redor. Então, nós vamos olhar hoje Gênesis 1, 31 versículos. Neles estão profundas instruções de sabedoria para conduzir a nossa vida aqui na terra. Para erradicar nossos problemas, erradicá-los? Não. João 16, 33, disse que no mundo nós teríamos aflições. Então não dá para desaparecer com elas. Não tente uma vida perfeita, porque não vai rolar. O máximo que você consegue é uma vida suave. Perfeita não. E diga-se de passagem, os solteiros têm mais sucesso. Tá certo? Os casados já se dispuseram. Porque a Bíblia diz que o ferro com ferro se afia. Para você ter noção, eu vim com minha esposa, até falei, né? Que eu vim com minha esposa, vim de carro, de São Paulo para cá, dirigindo 5 horas, porque eu precisava fazer, na verdade, é o meu escritório de reuniões com minha esposa, o meu carro, tá certo? De viagens um pouquinho mais longas, por quê? Porque não vai bater, certo? Você precisa entender uma coisa, quando Deus coloca, deixa eu abrir um parênteses aqui, já eu volto. Quando Deus coloca alguém na sua vida, a probabilidade dessa pessoa ser igual a você é quase zero.
Porque a proposta de Deus é formar equipe, e equipe é formada por pessoas com características diferentes, que trabalham no mesmo propósito em comum. Então, se você se casa com alguém igual a você, você continua sozinho. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então, pare de ser narcisista e queira que o outro se molde você. O outro tem que ser diferente. Gostar de coisas que você não gosta, para equilibrar o jogo. Tá certo? É assim que funciona. Então, você precisa aprender. Todas as vezes que você encontra alguém educado e fácil de viver, você tem paz, mas não tem crescimento. Gente boa de viver, tranquila, educadinha, certinha, que não gera conflito. É um ambiente de paz sensacional, mas de zero de crescimento. Todas as vezes que você encontra gente mal educada, ranzinza, ruim de lidar, você pode ter certeza que a sua vida vai ser uma guerra. Você vai querer: não vou para perto dessa pessoa. Não vou, por quê? Porque ela me estica. Essa pessoa me estressa. Eu era pequenininho quando eu cheguei perto dela. Hoje estou maior que Golias. Porque pessoas difíceis, elas trazem mas trazem guerra. Pessoas fáceis trazem paz, mas zero de crescimento. Por isso que você casou com essa pessoa. Porque a proposta é que ela te faça crescer. Você fala: pastor, já estou gigante nesse negócio. E isso é legal. Então, voltando aqui, o carro é esse ambiente. Por quê? Porque eu com minha mulher é ferro com ferro. Então a gente bate numa pauta que ela vê de um jeito, eu enxergo de outro, e ela quer provar que eu estou errado, certo? E eu não consigo fazer o contrário, certo? Esse dia eu estava num evento, o cara falou: pastor, se você levantar e sua esposa falar assim: meu amor, você está certo em tudo, o que você faz? Eu falo: eu acordo, porque eu devo estar sonhando. Isso não vai acontecer nunca. Mas brincadeiras à parte, é importante nós olharmos para essa situação. Então, nesse ambiente, eu gosto do carro. Por quê? Porque a gente fica bravo com o que o outro disse, mas não tem rota de fuga. Ela tem que engolir, vai passar 5, 10 minutos calada, liberando o suco gástrico mental, para digerir o que foi dito, e aí a gente volta. Nessas 4 horas de viagem, quase 5, de lá para cá, nós brigamos umas 3, 4 vezes. Mas deu para fazer as pazes quando estava chegando. Tá certo? Então, olha só. É importante você entender que você vai ser considerado sábio de fato, biblicamente, quando o seu ambiente for um ambiente tranquilo de paz. É assim que a Bíblia vê, tá certo? Uma vida mais suave. Aí Jesus deu um alerta ainda em João 10:10, um texto mal interpretado por muita gente. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então preste atenção. Muitas pessoas, ao ler esse texto, o ladrão não vem, senão a roubar, matar e a destruir, acham que o texto está falando de Satanás. Mas se você olhar esse texto um pouquinho antes, esse texto não fala de Satanás. O ladrão aqui que vem roubar e matar e destruir, na verdade são homens, são pessoas, cujas quais eu aconselho você examinar o texto depois, para que você possa verificar. Então a proposta é: se eu sou sábio, minha vida é uma vida suave, não perfeita. Fala: vida suave e não perfeita. Isso aí. E como eu posso suavizar a minha vida? Colocando minha vida, certo, pautada nas instruções de Deus. Respeitamos as leis da física, respeitamos a lei da atração, respeitamos. Aliás, eu poderia até usar um texto para vocês, para justificar
a lei da atração, que muitos gostam de usar, Provérbios capítulo 23, verso 7, porque assim como imaginou o seu coração, assim é. Pensamentos e emoções positivas conduzem sua vida a expectativas favoráveis, é o que diz a lei da atração. Mas mais do que contar simplesmente com isso, eu quero que você, se você tem uma Bíblia, abra, senão provavelmente o texto vai para aí, mas eu faço questão, tá ok? De abrir aqui e pegar o texto com vocês. Gênesis capítulo 1, verso 1. Preste atenção e eu vou discorrer de forma rápida. Meu propósito é motivar você a olhar isso mais de perto, certo? Durante aí o seu cotidiano. O texto começa dizendo: no princípio criou Deus céus e terra. No princípio criou Deus céu e terra. Eu sei que é um pouquinho chato, mas vamos lá. Repita comigo: céu e terra. Isso. No princípio cria Deus céu e terra. Aqui está uma informação preciosíssima para o homem que vai chegar no sétimo ponto dessa história, no sétimo tópico. Céu e terra. Aqui está a direção de como o ser humano precisa enxergar a vida. As duas coisas mais importantes: céu e terra. Mundo espiritual, céu; mundo material, terra. Em que ordem? Exatamente na ordem aplicada: céu e terra. Não está apenas aí, vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas, cuidado com a maneira que se lê, ok? Quer ser sábio, leia direito. Senão você lê: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas. Que é as coisas? Não, todas estas coisas que está sendo falado antes do texto ser exposto, certo? Que vão ser acrescentadas, e não todas, mas aquelas relacionadas às temáticas anteriores. Ok? Vamos lá. Não ajuntai tesouro simplesmente na terra, onde ladrão, traça e ferrugem pode consumir, mas ajuntai tesouro no céu, onde ladrão, traça e ferrugem não pode consumir. Esse texto também não banaliza o mundo material, ok? As coisas que traça, ferrugem e ladrão, simplesmente está colocando em ordem e não banalizando. Está estabelecendo prioridade. Vamos lá. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Preste atenção. Todos os textos que citei falam a mesma coisa. A prioridade do mundo espiritual sobre o mundo material. Não negligencia a importância dele. Coloca simplesmente todas as coisas nos seus devidos lugares. Mundo material vem depois do espiritual, certo? Por quê? Porque é ele que te traz plenitude, satisfação, tá certo? Hoje eu posso frequentar ambientes, desde as comunidades carentes até os alfaviles, desde as pessoas anônimas até prefeitos, governadores, artistas, jogadores de futebol, que relatam suas intimidades. Hoje eu converso com uma mulher do gari, mas também converso com a mulher do bilionário, e posso enxergar, certo? Que há muita diferença quando o assunto é monetário, mas a diferença é quase nenhuma quando o mundo espiritual é negligenciado. Então é importante nós entendermos isso. O mundo espiritual vem primeiro. Eu preciso descobrir como ele funciona. Eu preciso olhar de uma forma que venha me desvendar, para que eu entenda de verdade como isso funciona, certo? E eu coloque numa escala correta, porque se eu não souber colocar, necessita de médicos sãos, e se os doentes, o que a Bíblia está me dizendo com isso, que se eu tenho uma dor, eu devo fazer o quê? Procurar um médico, porque quem precisa de médico são pessoas que estão doentes.
Então, quando eu começo a entender como as coisas funcionam, eu suavizo minha vida. Eu faço com que a minha vida seja mais suave. Hoje, mais de 95% de problemas que eu saio para resolver não são meus. São problemas de outras pessoas. Porque eu aprendi a aplicar na minha. Não tenho vida fácil, não tenho os meus problemas, tenho problema com meus filhos, com os meus netos, com uma igreja que pastoreio, certo? E com ministério e com tantas outras coisas. Mas aprendi a ter uma vida suave, entendendo isso. Então, o mundo espiritual vem primeiro, mundo material depois. Posso ouvir um amém? Amém. Segunda coisa, vamos aqui rapidinho. O texto diz assim no verso 3: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós temos duas coisas nesse texto. O primeiro é Deus chamando à existência algo que não existe, como se já existisse. Se eu quero viver bem neste mundo, reconhecendo o mundo espiritual, eu vou precisar de uma coisa indispensável para o mundo espiritual: fé. Isso até o mundo secular já sabia disso, até Gilberto Gil já falava sobre isso. Anda com a fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Eu acho até Deus tentando se comunicar, certo? Através da música popular brasileira. Você vai precisar de fé, certo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você vai viver nesse mundo, você precisa ter fé, principalmente em duas pessoas. Primeira, quem? Deus. Segunda, você. Você precisa acreditar em você. Você acredita em você? Olhar para você mesmo e falar: eu acredito em você. Olhar para o espelho e dizer: você é uma pessoa inteligente, você é fera, eu acredito em você. Vai, garoto, vai, menina, você merece viver o sensacional, o extraordinário. Hoje o que eu encontro de gente que não acredita em si mesmo, e às vezes é difícil, fase da vida, quer ver? Vou te falar uma coisa. Deus vai conversar com Gideão. Não sei se eu vou usar texto que às vezes você não tem contato. Eu não gosto dos textos mais fáceis, que aí as pessoas sabem. Que às vezes a gente cita umas pessoas na nossa pregação, que a pessoa... Quem é esse maluco aí? Está onde? Esse dia, o cara, no meio da pregação, ele citou Mefibosete. Eu estava do lado aqui e falei: sabe quem é, mano? O cara da minha esquerda falou: conheço não. Eu falei: e tu, brother? Não faço a mínima ideia. Eu falei: o cara saiu sem entender nada. Então tem um cara na Bíblia que Deus está querendo que ele faça algo grande. O nome desse cara é Gideão. E Deus vai conversar com o Gideão, que está num período da vida dele muito ruinzinho. Sabe aquele período que está tudo dando errado? Ele está chateadinho, uma crise que dura 7 anos. E ele estava batido, assim, tristinho. Aí Deus mandou um anjo e falou: e aí, Gide, beleza? Ele falou: o negócio está bravo aqui, estamos sendo atacados pela turma aí, o negócio está difícil. Ele disse: então, rapaz, vai nessa força. Ele falou: que força? Minha força já acabou 6 anos atrás. A chapa está quente, maluco. E o anjo falou: pois é, irmão, faz igual o carioca, se cair, cai atirando. Mas vamos embora. Não entrega os pontos. Entendeu? Vamos embora, vamos para cima. Ele falou: não, o anjo está conversando com o cara. E o cara falou: vai rolar não. A vida está muito difícil. E o anjo falou: você pode, Deus mandou falar. Porque às vezes Deus tem que convencer você, porque trabalhar com você está difícil. Deus tenta fazer e você sabotar. Então, agora, pastor, como é que eu tenho fé? Lendo a Bíblia, sim ou não? Orando, sim ou não? Mas também parando de ver esses programas de televisão, lendo essas matérias ruins, parando de escutar e saindo desses grupos que vai levar você, ó. Eu vim para o destino, seu destino. Fogo, leva uma roupa fresquinha, que lá está quente. Cuidado que você pode estar rindo de você, é ou não é?
Então você tem que ter, vocês gostam da bagunça, né? Mas vamos lá. Certo? Nesse mesmo texto, disse Deus, haja o quê? Isso, qual é a primeira coisa que Deus vai criar? Luz. Sim ou não? Qual é a mensagem bíblica? Não faça nada no escuro. Ah, meu casamento não dá certo. Pode olhar. Casou no escuro. Meu negócio faliu. Montou um negócio no escuro. Ah, essa amizade me deu problema. Estabeleceu uma amizade no escuro. O que é escuro? Aqui a palavra luz tem a ver com conhecimento. Certo? Então ilumine antes de fazer as coisas. Vai casar? Quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Todos os solteiros. Você vem num lugar especial hoje. Se você errar... Aliás, eu vou ler um texto aqui que eu gosto muito, falando de conhecimento. Oséias, coloca aí na sua Bíblia. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E o texto continua dizendo, porque tu rejeitaste o conhecimento. Presta atenção, o texto não está dizendo que o povo estava cometendo erro porque lhe faltava simplesmente conhecimento. O texto está dizendo que o povo tinha o conhecimento, mas que optou por não utilizá-lo. E aí se lascou. Então você vai fazer qualquer coisa, está lá na Bíblia, quer fazer, bota a luz nesse troço. Quer arrumar um casamento? Beleza, tem que casar mesmo, meu filho. Tem gente que vem nesse mundo para a carreira solo. Então, pelo amor de Deus, nem casa para não atrapalhar os outros. Não quer dizer onde vai, quanto custou, não quer dar satisfação da sua vida, não gosta de nada, não gosta de compartilhar, não gosta de deitar na mesma cama, tem problema com luz, com escuridão, tem essas palhaçadas todas, televisão no quarto, essas coisas todas. Não casa. Pastor, mas eu tenho que fazer sexo. Nós casamos e não fazemos. Continua solteiro, que pelo menos não aplaude não. Não aplaude não. Estou falando troço ruim e vocês aplaudindo? Que coisa é essa? Então, conhecimento. Tudo que você for fazer, antes de fazer, coloque luz, ilumine. Vai fazer parte de uma comunidade de fé? Ilumina antes. Vai olhar princípios, valores, dá uma olhada em tudo isso. Vai arrumar uma pessoa? Vai lá. Quer arrumar alguém, você que está solteiro? Eu falo muito disso. O que você faz? Pega alguém, gostou? Procura um ex da pessoa. Vai para a pesquisa de campo. Namorou fulano? Acabou por quê? Abre o jogo aí que eu tô pegando agora. Eu estou querendo informações. Melhor do que aprender com seus erros é com os outros. Vai na casa dos parentes. Pega aquela idosa, vovó, que deixa escapar informações preciosas e pergunta a respeito da pessoa. Eu estou brincando, mas é só para você entender isso, para ficar fácil. Tudo que você for fazer, coloca a luz primeiro, porque aí a probabilidade. Pastor, olha, posso falar a verdade para o senhor? Eu ainda estou aprendendo sobre o mundo espiritual. E sabe o que aconteceu? Eu me converti e parece que depois que eu me converti, as coisas pioraram. Claro! Quando você se converteu, você acendeu uma luz na sua vida. Quando você acendeu essa luz provocou uma reação que faz aparecer tudo aquilo que nunca deveria estar na sua vida. Então você começa a ter problema com um, com o outro, problema com isso, aquilo. O que é isso? É essa luz denunciando que aquilo não é mais para você. Pode ter sido um dia, mas agora você vive com novidade de vida. Então você se prepara, você está entendendo? Para lidar com essas coisas. Vai fazer alguma coisa, coloca. Precisa de um sócio, luz no miserável. Padre, o negócio está feio. E depois, se virou crente, costuma botar a culpa em Satanás. Tem gente que só entra para a igreja para arrumar um culpado.
Agora você não tem mais problema nenhum no seu casamento. É o diabo que está furioso, o diabo. O diabo mandou a crise para sua empresa, para o seu negócio, o diabo. Tem gente que não, eu conheço gente que o diabo não ousaria caminhar com essas pessoas. Eu conheço gente que está com um nome tão ruim que Satanás. Se o diabo mandar o demônio, ele diz: pô, maluco, vou não. Essa pessoa não tem nem seguidor. Tá certo? Mas é importante lidarmos com isso com maturidade. Coloque luz. Quanto mais luz você coloca, menos erros você corre o risco de... Me ajude aí. Primeiro nós precisamos colocar o que? Primeiro, número 1, o céu e... Depois eu vou precisar de quê para viver nessa terra? Não, antes da luz. Fé. Então, céu primeiro, terra depois, mundo material primeiro, espiritual... Mundo espiritual primeiro, material depois. Vou precisar de fé e agora eu vou precisar de luz. Próximo passo. A terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus chama a existência a luz aparece. Mas agora, ainda em Gênesis 1, o ambiente é instável. Só tem água. Então agora, como uma erupção vulcânica, certo? A terra, ou seja, aquilo firme, sólido no meio do insólido, começa a aparecer. Note bem, a firmeza está surgindo da instabilidade, porque Deus vai construir. E a Bíblia diz assim, Mateus 7:24: todo, pois, aqueles que escuta as minhas palavras e as praticas, vou compará-lo a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, os rios, assopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela não caiu porque estava edificada na rocha. O texto vai continuar dizendo que o homem insensato construiu uma casa na areia. Veio então os rios, os ventos, as correntes, bateram contra aquela casa. Preste atenção que a pessoa que construiu a estrutura sólida recebe os mesmos efeitos daquele que não construiu. Não há nenhum privilégio para quem obedece. Não. O privilégio está no resultado. O que ataca o que não obedece é o mesmo que ataca o que obedece. É importante entendermos isso. Se você criar expectativas de que o que vem contra o obediente não deveria vir só porque ele obedece, provavelmente você vai se decepcionar. O que você deveria saber é, se você vive debaixo de obediência, os seus resultados mediante as pressões causadas, o que destruiria outros, não destrói você. O que acabaria com o relacionamento de outros, não acaba com o seu, por causa da estrutura que você estabeleceu. Então a próxima instrução aqui é: vá construir alguma coisa, coloque fé, construa na luz, em ambientes firmes, fortes. Observe primeiro, o que sustenta um prédio não é o que está visível, é o invisível, certo? E aquilo que dá sustentação, que vai segurar. Hoje muitas pessoas constroem, coisas importantíssimas em ambientes insólidos, instáveis, e quando vê, estava até indo bem, nossa, mas de repente as coisas mudaram. Olhe bem, isso é bíblico e está só no capítulo 1, porque a ordem é essa. Começa a observar. Tem fé, sabe que pode fazer, acredita em si mesmo, acredita em Deus, colocou conhecimento, estabeleceu um ambiente firme, sólido. O próximo passo, Gênesis
ainda no capítulo 1, no verso 11. E disse Deus, eu vou ler 3 versículos, o 11, o 21 e o 24, preste atenção. 11, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Verso 21, Deus criou as baleias, todo o réptil e toda a alma vivente nas águas em abundante, e ela produzia conforme a sua espécie. Aves conforme a sua espécie. Verso 24, produz a terra, alma viventes conforme a sua espécie. Gado, feras da terra conforme a sua espécie. O que é isso aqui? Isso aqui é uma baleia parindo um filhote e uma sardinha mais de 100 mil. Isso aqui é um número de herbívoro muito maior do que de carnívoro. Só no Serengeti 1.200.000 gnus, sem falar zebras, girafas, certo, búfalos. O que eles comem? Erva, mato. Para algumas centenas de carnívoros, chitas, mabecos, leões, hienas. O que é isso? Por que é que as coisas funcionam assim? Porque segundo a instrução bíblica de sabedoria, vá viver nessa terra, aprenda a viver usando o sistema de sustentabilidade, algo que por si só se sustente. É isso que Deus fez. Se você deixar o sistema parado, ele se recompõe. Basta deixar um casal. Quer acabar com o sistema? Acabe com o casal. É só isso. Isso é uma questão lógica. Eu quero acabar com a humanidade. Pronto, acabe com o casal. Desconstrua essa ideia. Isso em qualquer ambiente. Quer reintegrar? No norte dos Estados Unidos, o lobo, tá bom. Você viu o que aconteceu? Removeram o lobo. O que aconteceu? Acabou a água. Ué, mas o que a água tem a ver com o lobo? Vai dar uma olhada. Se mexeu, vai gerar problema. Sustentabilidade. Quem constrói uma vida sustentável vive uma vida mais suave. Algo que foi criado para se manter. É assim que funciona. Vamos aqui? Verso de número 16, ainda no capítulo 1. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Quem lembra da história do José do Egito aqui? Levante a mão. Isso. Tem alguém que não sabe? Levante a mão. Não sei a história do José do Egito. Legal. Isso aí. Pastor, o senhor tem tempo para contar? Não. Está lá no Gênesis. Ou então vai assistir a novelinha da Record. Também dá para aprender alguma coisa. Tá certo? Mas escute o que eu vou lhe dizer agora. Esse José do Egito, que a maioria aqui conhece, ele teve um sonho, sim ou não? Ele sonhou com o quê? Ele sonhou com o sol e a lua. Ele sonha com os molhos que ficam diante dele, e os 2 sonhos significam a mesma coisa. Ele sonha com o sol e o texto diz que Deus fez 2 grandes luminares. Um sol para fazer o quê? Para governar a lua, para governar e fez as estrelas. 2 aços de governo e um de direção. As estrelas estão nos céus. Hoje não precisamos basicamente delas por causa dos instrumentos, mas antigamente elas davam a direção. É assim que funciona. O texto está aqui, ó. Agora presta atenção. Eu já tenho fé, coloquei luz, estabeleci um ambiente sólido, criei um ambiente de sustentabilidade, mas agora eu vou aprender sobre governo.
Tem um astro maior para governar o dia, que é mais fácil se perder quando as coisas estão boas e favoráveis, principalmente quando o assunto são questões espirituais, do que se perder quando está escuro. Olha só, eu tenho que aprender a governar a minha vida. Quando eu tiver com dinheiro, emagreci, coloquei um silicone, estou andando num carrão, estou morando bem, posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu tenho que governar. Tenho que aprender a governar quando a doença chegou, quando a crise chegou no casamento, quando os filhos estão apresentando problema, quando a empresa está em eminência de quebrar. O que o texto está dizendo, aconteça o que acontecer, é dia ou noite, bem ou mal, eu não posso perder o governo, porque se eu perder o governo, eu estou perdido. E tem que ter direção. Observe a história do José. Sonhou com o sol e lua, porque isso dizia que ele seria governador. Mas para chegar até lá, ele precisou das estrelas, o que representa as estrelas no caminho dele, a direção. Precisou entender, não deixar seu coração azedar quando foi perseguido e vendido pelos próprios irmãos, os que deveriam protegê-los. Aprendeu a lidar com recursos na casa de um homem rico. Aprendeu a se desviar de uma mulher, certo, que vinha a oferecer o prazer para ele. Dali ele vai para a prisão de forma incorreta, é verdade, mas vai, porque às vezes a vida vai te levar para lugares que você não gostaria de ir. E quando a vida te levar para lugares que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. É assim que funciona. Então você sabe governar a sua vida quando as coisas estão bem? Joia. Sabe governar a sua vida quando as coisas estão maus? Bem. Criou um ambiente onde há sustentabilidade? Está bem. Criou um ambiente firme? Está construindo as coisas em ambiente sólido? Está fazendo as coisas colocando luz, conhecimento, deixando as emoções de lado e colocando mais razão em algumas situações? Provavelmente. Estabelecendo fé, sua prioridade é o céu primeiro e a terra depois. Eu fecho aqui no verso 28 e diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Preste atenção, aqui nós temos a chegada do ser humano. Como um pai, um casal, que prepara um enxoval para o bebê chegar. É isso que Deus fez. Toda a estrutura foi preparada, tudo organizado, pronto, perfeito, para colocar a mim e a você. A coisa mais valiosa, a sua alma. A Bíblia diz que todos os recursos dessa terra não são suficientes para comprá-la. Essa é a grande verdade. Mas a minha pergunta, e eu fecho aqui, Lucas, capítulo 16, verso 19, eu acho que é isso. E eu quero só que vocês pensem sobre esse texto com muita sabedoria. Ora, havia um homem rico, Lucas 16, 19, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias de forma esplêndida, tranquilo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas na porta dele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico. Escute algo que eu vou lhe dizer agora, que vale a pena. Talvez não sirva para todos, mas para muitos. Essa é uma parábola do rico e Lázaro. É um dos únicos textos que descreve um pouco do que é a vida depois da morte. E quando eu fui analisar esse texto mais de perto, eu quis saber por que o rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu.
texto não diz que o cara ganhou dinheiro de forma ilícita. O texto, esse cara me parece que foi um cara bom. Vivia todos os dias da sua vida, entendeu sobre sustentabilidade, sobre coisas firmes, sobre coisas feitas às claras. Por que é que esse mendigo estava na porta dele? Será que esse mendigo gostava de trabalhar? Será que essa doença foi provocada por ele, ou será que ela... E aí eu descobri que não tinha nada a ver com isso. Eu descobri que o rico só foi para o inferno porque foi indiferente à realidade de seu próximo. Foi só isso. O próximo queria uma migalha. Sabe o que é uma migalha? Uma migalha é algo que não representa nada para quem tem, mas que faz toda a diferença para quem não. E aí eu descobri que a sabedoria me remete ao propósito daquilo que eu tenho e não o que eu tenho. O propósito daquilo que eu faço e não o que eu faço. Essa não é uma história... Aliás, Jesus não usou em nenhuma outra parábola um nome próprio, a não ser aqui. O que provavelmente indica que o Lázaro aqui existia. E não era o Lázaro de Betânia, não. Irmão de Maria e Marta. Mas há uma mensagem muito poderosa que eu gostaria de colocar na sua cabeça para você pensar. O que a dor dos outros causa em você? Se não causa nada, reveja a sua fé. Reveja a sua clareza, sua firmeza, sua sustentabilidade, porque tudo pode ser colocado em jogo por causa de uma coisa muito simples. Um dos maiores mandamentos bíblicos: amai o próximo como a ti mesmo. Um indivíduo que não... Eu vi o Tiago anunciando ali. Ele precisava estar lá? Não. Mas ele está lá. Por que que ele está lá? Porque ele entende. E talvez ele esteja lá com recursos que você também envia. Então você também está lá, na pessoa dele. No mundo físico você não está lá, mas no espiritual você está. Aprenda o mais rápido possível a diferença de amar e de gostar. Aprenda o mais rápido possível que tem pessoas que não devem ter acesso à sua vida, mas podem ser amadas por você. Que Deus abra o nosso entendimento para isso. Descubra no dia a dia quem é o seu próximo, quem é o seu Lázaro, quem é aquela pessoa que você vai tirar um tempinho para dar uma migalha, algo que não faz diferença para você, mas pode ser crucial para o outro. E pare de pensar só em dinheiro, tá bom? Porque boa parte das pessoas que me pedem ajuda não me pedem um centavo. Só querem um pouquinho de atenção, um abraço, uma oração, respeito, carinho. Então fique de pés nesse momento. Eu quero orar. Passei 8 minutos aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, o Senhor busca todos os dias, pois o Senhor disse que todos os dias estaria conosco. Então todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de crescermos, ora economicamente, ora intelectualmente, ora emocionalmente, dependendo das oportunidades que chegam todos os dias para nós. Elas vêm para nos impulsionar, para crescermos.
Mas sabemos que o Senhor também tem um adversário. E esse inimigo também nos ataca por sermos teus filhos, mas temos os teus anjos a nos guardar. Mas ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a importância do próximo, a importância do propósito pelo qual nós fazemos, em nome de Jesus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Guarda o teu filho que deixou seus negócios, sua família, está tão longe, porque sabe o valor de alguém que não pode devolver para ele o que ele está fazendo, a não ser num sorriso, a não ser numa frase: isso mudou minha vida. Continua abençoando, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Abençoa cada lar aqui representado, a cada família, os casados que sejam casados para sempre. Eu quero repreender divórcio, adultério, pornografia, pedofilia, violência doméstica, toda imoralidade sexual, falência financeira. Queremos lares sarados, lares curados, lares cheios do teu Espírito. Abençoe os solteiros, que eles estejam só, mas sejam inteiros. Por isso são solteiros. Não precisam de complemento, querem suplementos. Alguém que chegue para os fortalecer, não para os completar. Muito obrigado por essa noite. Eu te louvo por tudo, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor? Deus abençoe, muito obrigado.